É só acessar a Play Store ou então a Apple Store. Se você tiver um iPhone ou iPad, vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. Os Estados Unidos estão considerando uma expansão no treinamento que fornecem as forças ucranianas, incluindo a instrução de até 2.500 soldados ucranianos por mês em uma base militar dos Estados Unidos na Alemanha, de acordo com várias autoridades americanas. Desde o início do conflito, em fevereiro, os Estados Unidos treinaram apenas alguns milhares de soldados ucranianos em sistemas de armas específicas. Mas, para combater a agressão contínua da Rússia, as autoridades dizem que um novo regime com treinamento muito mais intenso e abrangente, no caso, beneficiaria a Ucrânia, já que o início do inverno deve desacelerar as operações militares. Separadamente, a nova lei ampliada da Rússia sobre agentes estrangeiros entrou em vigor ontem, em meio a uma intensificação da repressão à liberdade de expressão e também à oposição sob o presidente Vladimir Putin. E o governo Biden sofreu outro revés no tribunal, o que vai complicar ainda mais o renascimento do seu plano de perdão de empréstimos estudantis. Um segundo Tribunal Federal de Apelações acabou rejeitando a tentativa do governo de suspender uma decisão que bloqueava a política de alívio da dívida estudantil do presidente Biden. A medida abre caminho para o Departamento de Justiça levar o caso à Suprema Corte, já que está considerando um pedido separado do governo para reverter outra ordem que bloqueia o programa. Quase 2 semanas atrás, o Departamento de Educação começou a enviar e-mails aos mutuários que foram aprovados para o alívio federal de empréstimo estudantil, mas reconheceu que os recentes desafios legais impediram o plano de avançar. E o Comitê de Formas e Meios da Câmara recebeu 6 anos de declarações de impostos federais de Donald Trump, encerrando uma busca de anos dos democratas para investigar os registros financeiros do ex-presidente. A entrega estava suspensa até que a Suprema Corte se recusou a intervir na semana passada. Os tribunais federais decidiram que a Câmara poderia solicitar as declarações de imposto de renda do ex-presidente, principalmente a partir do momento que ele serviu como presidente do país. A equipe jurídica de Trump procurou continuamente manter as suas declarações em segredo. Durante a sua campanha de 2016, Trump quebrou as normas eleitorais presidenciais e se recusou a liberar as suas declarações fiscais para uma revisão pública, e elas permaneceram privadas depois que ele assumiu o cargo. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sexta-feira, dia de bola rolando, dia de Copa do Mundo, dia de Brasil. E você vai acompanhar tudo aqui com a principal equipe esportiva do Rádio do Brasil, a Rádio Bandeirantes. Tudo para você, tudo a partir das 11h40, tudo sobre a rodada que finaliza a primeira fase da Copa do Mundo. Tem Brasil e Camarões, 4h, com Ulisses Costa e todo o timaço da Bandeirantes. Se eu fosse você, não perdia. Aqui tem sempre muito mais emoção. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. E vamos com os destaques aqui da nossa parte regional. Falando um pouco de Ponte Guarani, em dia de Copa do Mundo, em dia de seleção brasileira. Ponte Preta garante permanência de Hélio dos Anjos para o ano que vem. Em nota, Macaca disse que o treinador conversou com o presidente Eberlin.
Uma das condições de Hélio é que a diretoria acerte todas as pendências com o elenco. Salários atrasados com jogadores e funcionários variam de 1 a 5 meses. Bolívar faz sondagem por volta de Bruno Miranda e contratação de Richard Rios Montoya. Os dois estrangeiros têm contrato com o Guarani até o final do ano que vem. Diretoria espera a proposta para avaliar. Guarani também deve iniciar anúncio dos primeiros reforços a partir da semana que vem. Seleção brasileira. Alexandre e Danilo voltam aos treinamentos no Catar. Neymar segue tratamento no hotel. Hoje, seleção entra em campo com um time alternativo e joga pelo empate contra Camarões para fechar a primeira fase na liderança. 6 dos 8 confrontos das oitavas da Copa estão definidos. Holanda contra Estados Unidos, Argentina contra Austrália, Japão contra Croácia, Inglaterra contra Senegal, França contra Polônia e Marrocos contra Espanha. Gana evita clima de revanche por eliminação para o Uruguai em 2010. Partida nas quartas de final da Copa da África foi uma das mais emblemáticas da história, com direito a Luizito Soares, herói, e Louco Abreu definindo os pênaltis com cavadinha, lembra? Hoje, os africanos jogam pelo empate para provavelmente enfrentar o Brasil. 971021493. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp. Dê o seu palpite. Da Brasil, empate ou Camarões? Ligue para cá. Mande a sua mensagem que já já ela vai pro ar. Carlos Batista. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19997310841. Shopping dos Animais, 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. Hoje a definição de mais 4 classificados às oitavas de final da competição. Logo mais, meio-dia, pelo Grupo H, tem Coreia do Sul e Portugal. No mesmo horário, Gana e Uruguai. Lembrando que nesse grupo apenas a seleção de Portugal já está classificada. Logo mais, às 16 horas pelo Grupo G, tem Camarões e Brasil. O Brasil já está classificado. Sérvia e Suíça também se enfrentam. Ontem tivemos as classificações de Espanha e Japão no Grupo E e no Grupo F de Croácia e Marrocos. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentários com credibilidade. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apoio! Atacado Obra Já, os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelhar levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada a sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas você encontra
Máscara Coral Proteção Antimosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Anhanguera Ferramentas. A maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas. Em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. 97102-1493. Agora é a hora do Guarani. Tá chegando aqui na programação o comandante Carlos Batista para atualizar a sexta-feira do Guarani. Fala, Batistão! Oi, CH, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Jogadores que devem chegar a partir da semana que vem para a temporada 2023 no Guarani. Derek, atacante, ex-Chape, jogador de 24 anos, estava no Metalist da Ucrânia, mas por causa da guerra com a Rússia voltou ao Brasil para jogar pela Chape. Assinou o contrato de 3 anos com o Guarani. Lima é volante, jogador de 23 anos, formado na base da Chapecoense. Passará por exames na próxima segunda-feira, antes da assinatura do contrato, que deve ser de 2 anos com o Bugre. Lucão, zagueiro, estava no CSA, jogador de 26 anos. Esse jogador foi formado na base do São Paulo, passou por Estoril de Portugal e Goiás e, na sequência, chegou ao CSA em 2021, quando trabalhou com o Mozart. Atuou em 55 partidas. Lucas Mendes, lateral direito do CSA, jogador de 24 anos. Até usou as redes sociais aí, dia destes, para agradecer ao clube alagoano. Ele fez 35 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência com a camisa do time alagoano em 2022. Vai assinar contrato por 2 temporadas com o Guarani. O Guarani tem o Matheus Ludic. A rigor, neste momento, é o único jogador da posição, uma vez que o Diogo Matheus, Guarani está tentando renovar o contrato, mas até agora não tem nenhuma novidade com relação à renovação com o Diogo Matheus. O meia Gabriel, o volante Giovani e o atacante Lucas Barcelos, que também disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro 22 pelo CSA, devem ser contratados. Um outro que já estaria contratado é o goleiro Tony. O goleiro estava no Vila Nova, deve ser reserva do Kozlinski, que renovou o contrato com o Guarani durante a temporada de 2023. O Jamerson, o contrato dele ia até o final do Campeonato Paulista, mas o Guarani já acertou aí um novo contrato de 3 anos, o lateral esquerdo, campeão de assistência da Série B. Outro caso é o Giovanni Augusto, por enquanto é o único meia que está disponível para o Campeonato Estadual, contrato até o final de abril. O Guarani está tentando renovar até o final de 2023. Outro jogador com situação indefinida é o Yuri Tanque. Tem contrato até o final do Campeonato Paulista, mas tem proposta da Coreia do Sul. As partes estão em negociação, há uma dificuldade com relação à parte salarial. Ele ganharia quase 10 vezes mais do que ganha no Guarani na Coreia do Sul, e o Guarani está tentando segurá-lo, até já exerceu o direito de compra, R$250 mil, mas a situação até o momento está indefinida. Com relação a volantes, o Rodrigo Andrade não ficará, Richard Rios sim, acertou em definitivo com o Bugre. E também tem o caso do Derlan, que está de saída para o Japão. O Guarani, portanto, não tem possibilidade de renovação com o zagueiro. Sobre o Matheus Bidu, provavelmente não voltará ao Estádio Brinco de Ouro, uma vez que terminou o contrato de empréstimo com o Cruzeiro, mas o lateral esquerdo está com negociações avançadas com o Corinthians. O Corinthians deve comprar os direitos do jogador. São estas as informações do Guarani. Valeu, Batistão. Tudo atualizado. Sexta-feira de Copa do Mundo, de seleção brasileira, mas os clubes, a partir da semana que vem, vão começar a mexer o doce e apresentar as novas caras para a temporada do ano que vem. 11h13 agora. É hora da Ponte na Band.
Bom, Batista, como você já falou do Guarani, aproveite e ajuda a gente aqui. Por favor, fale da Ponte, Batistão. Oi, CH. Com relação à Ponte Preta, jogadores que devem ser apresentados. A Ponte tem reapresentação marcada para o dia 12, sem ser segunda próxima, na outra segunda-feira. Júnior Tavares, lateral esquerdo do Náutico, tem pré-contrato aí com a Macaca, temporada 2023, já trabalhou com Hélio dos Anjos. Alisson Meia, do Vila Nova, estava no Cuiabá, vem por empréstimo por uma temporada. Rainer, lateral direito, estava no Atlético Goianiense, mas pertence ao Azures do Paraná. Guilherme Pira é um atacante, jogou Paulista pela Inter de Limeira e a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Manaus. Esse jogador, inclusive, foi bem recomendado pelo Evaristo Pisa. Fizemos uma entrevista na Rádio Bandeirantes com o Pisa, que trabalhou com ele no Manaus, e deu ótimas referências a respeito do Gui Pira. Jefferson joga com o nome de Gé. Ele disputou a 4ª divisão do Campeonato Paulista com 12 gols marcados em 17 jogos. Participou, portanto, da campanha da Itapirense. Até o presente momento, são esses os jogadores que o time da Ponte deve apresentar. A Ponte não confirma nenhum jogador desses citados, né? A Ponte ainda não confirmou, mas deve confirmar a partir da semana que vem. Ainda tem as questões, por exemplo, o Everton, meia que está em recuperação, quebrou o tornozelo naquela partida contra o Brusque, passou por cirurgia, e tem aí um acordo em definitivo com o time ponte-pretano, ficará, portanto, para 2023. Kaique França renovou o contrato, a Ponte também renovou o contrato do Luan Ribeiro e, portanto, os 3 goleiros já estão definidos. Kaique França, que é o titular, Luan Ribeiro, que é o reserva, e o Lucão. Aliás, o Pedrão. Pedrão é aquele jogador, goleiro da base, que até teve a oportunidade e fez uma partida com a camisa titular do time da Macaca. Fábio Sanches permanece, 2023. Ramon Carvalho. A Ponte está tentando aí negociar para a permanência do jogador. Ele pertence ao Atlético Goianiense. Empréstimo, portanto, a Ponte está tentando estender o empréstimo dele. Matheus Silva, a Ponte negociou com o Cruzeiro, deve renovar o empréstimo para 2023. E, infelizmente, a Ponte não terá o Fecim, né? Está indo para a Coreia do Sul e não vai permanecer, portanto, na temporada 2023. Tem ainda a questão do Fabinho, jogador que está contundido, machucado, tem contrato de empréstimo, e tem a questão do Ribamar. Interessa o Ribamar, Hélio dos Anjos quer a permanência dele, mas o salário dele é alto e ele também tem propostas. Pode ser que não permaneça no estádio Moisés Lucarelli para a temporada 2023. E sobre o Hélio dos Anjos, né, saiu a informação de que ele recebeu uma proposta de um time árabe. Aliás, 3 times árabes estavam em contato com o staff do treinador, mas acontece que a Ponte emitiu uma nota. E a nota diz o seguinte: na manhã desta quinta-feira, o presidente Marco Antônio Eberlin conversou demoradamente por telefone com o treinador Hélio dos Anjos. A programação de trabalho da Ponte Preta, visando a disputa da temporada 2023, alinhada antes do início das férias, segue mantida sem qualquer alteração. Dessa forma, a comissão técnica e jogadores retornam ao Majestoso no dia 12 para iniciar os trabalhos de preparação para a Série A2 do Campeonato Paulista. A estreia está prevista para o dia 15 de janeiro em Rio Claro, diante do Velo Clube. Portanto, com essa informação, mata no ninho. Não há, pelo menos de acordo com essa nota, nenhuma possibilidade do Hélio dos Anjos deixar o estádio Moisés Lucarelli. São as informações da Ponte Preta. Legal, Batistão. E tem uma notícia de última hora aqui, eu tenho que informar. Nós estamos no bloco do Guarani, da Ponte, mas a notícia é do Guarani. O Guarani tem novo presidente a partir de hoje. O Ricardo Moisés vai ficar afastado mais 30 dias.
Marcos Lena assume para o período de 30 dias aí, de hoje até o final de dezembro. O Ricardo já estava de licença, havia 30 dias, pegou mais 30 dias. Rubens Vicente Júnior estava na presidência, mas, como não poderia continuar por causa de compromissos, assim, de acordo com o estatuto, assumiu o Marcos Lena, que é membro do Conselho de Administração. 11h19 agora. Sanasa Campinas, selo Aliança pelas Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Tudo para o seu celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem, no Cambuí, Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada. Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Nova Lima, no Nova Lima Mall. Em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom. E em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas. A partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Franquias. Em Campina Telinha, a torcida aplaude de pé a seleção azul Sanasa. É água pura e saneamento, torcedor. Na zaga menos vazada das ruas, a galera com o título de menor índice de perdas do Brasil. No meio-campo, distribuindo a jogada, o trio administração técnica e monitoramento, dando um show de eficiência, qualidade e controle. No ataque, mais de 1.700 craques que correm todos os dias para levar o melhor serviço de água do Brasil. Seleção Azul Sanasa. É a vida em primeiro lugar. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Hoje, 4 da tarde, tem a última partida da seleção brasileira na fase de grupos contra Camarões. Time alternativo, mas vai dar Brasil. Brasil e Camarões é muito melhor aqui na Rádio Bandeirantes. Uma super cobertura para você. Não esqueça, futebol é na Bandeirantes. E como sugestão para deixar os fluidos entrarem positivamente no ambiente de todos nós brasileiros, vamos reviver, na voz do inigualável Ulisses Costa, o segundo gol da seleção brasileira na última vitória contra a Suíça. Gol do Casimiro, que você ouve mais uma vez agora. Sai jogando para o comando de ataque, abriu a jogada para o comando, tentou o toque para a esquerda, já tem pro domínio, dominou Vinícius Júnior, abriu o compasso, girou, soltou bola para frente para Casemiro, bateu pro gol. Golaço! Laço de Casemiro para o Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Casemiro para o Brasil! Para fazer o gol da seleção brasileira numa paulada no canto direito, a bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha e morre no fundo do gol, com direito a desvio no Akanji ainda, Casemiro
Casemiro! Com emoção maior do futebol e essa emoção, Casemiro, que você proporciona à torcida brasileira. Brasil 1, Suíça 0. Casemiro é o nome do gol. Sensacional. Tomara que hoje Ulisses narre muitos gols da seleção brasileira contra Camarões. Hoje, o técnico Tite vai mandar um time alternativo em campo. O Brasil já está pronto escalado. Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Brenner e Alex Telles, Fabinho e Fred. Isso significa que o Bruno Guimarães será titular na segunda-feira, hein? Vamos aguardar. E Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli. Esta seleção do Brasil que 4 da tarde pega Camarões. Claro, com narração de Ulisses Costa, o gol mais preciso do rádio esportivo de todo o Brasil. Deixa eu convidar aqui Valdemir Gomes para entrar nessa roda para falar do Brasil. O que você espera, Tigrão? Brasil e Camarões já lá no Catar. Tudo bem, Tigrão? Bom dia! Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Esse jogo aí é uma doideira, né, CH? Falar de projeção para Brasil e Camarões é o circo dos horrores. Você tem que ser meio David Copperfield aí, tem que reencarnar a mãe de Ná, né? Para tentar ver, para que lado que vai essa partida, em função, para mim, da esdrúxula decisão da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, leia-se professor Adenor Tite, onde ele opta por poupar todo mundo. Nós entrevistamos o Amaral ontem, uma grande personalidade do futebol brasileiro, ex-zagueiro do Guarani, do Corinthians e da própria seleção brasileira, e o meu pensamento vai muito de encontro àquilo que ele disse, que é um torneio muito curto, 7 jogos, tem que botar os caras para jogar, pô. Se machucar alguém, por isso que você levou reposição à altura, mas põe aquilo que você tem de melhor. Ora, torceu o tornozelo de mais um, você tem 26 caras lá. Agora, optar por poupar e deixa os caras sem jogar, perde ritmo. Porque o Brasil jogou a última vez, na última segunda-feira. E se classificar em primeiro, ele joga na próxima segunda, são 8 dias. E se classificar em segundo, só na terça. São 9 dias. Pra que essa parada, cara? Ah, mas é muito perto o jogo da sexta do jogo da segunda. Eu não concordo, eu acho que tem muita gente a favor, tem muita gente contra. Claro que o pensamento é livre, claro que a gente tem que raciocinar dentro de uma visão de democracia, mas eu acho uma bobagem, tá? Uma grande bobagem, esse negócio de entrar com um time misto. E aí, o Batistão me pede para participar aqui com você do programa, e eu participo com o maior prazer. E ele diz o seguinte: ô Tigrão, seguinte, participa falando do jogo, junto com o CH, o programa começa às 11 horas, tá bacana. Pô, lógico, é obrigação nossa e é um prazer participar. Mas eu não sei o que dizer para você e para os ouvintes da Bandeirantes, porque eu tenho uma avaliação do time de Camarões, que é limitado tecnicamente e é muito forte fisicamente, e tenho também uma dificuldade muito grande agora para avaliar a seleção brasileira. Esse time que entra em campo nunca jogou junto, nunca, em tempo algum. Treinou, no máximo treinou junto. E aí vai de 1 a 11 do goleiro ao ponta esquerda com um time reserva. O que esse time pode realizar? Ah, mas são todos bons jogadores, estão arrebentando nos seus times dentro da Europa, etc., times de ponta. Concordo. Mas lá eles estão inseridos dentro de um contexto e eles são uma peça da engrenagem. Aqui não. Aqui são engrenagens, no caso da seleção brasileira reserva, são engrenagens individuais e que não estão montadas dentro desse conjunto. Não tem um entrosamento, não existe uma sincronia entre as peças. Então é difícil, né? Pode dar tudo certo e o Brasil golear Camarões, que os caras vão entrar querendo mostrar serviço, como pode perder o jogo. Eu estou até com dificuldade para entrar num bolão particular aqui de família, que eu já matei nas 2 primeiras rodadas dessa fase de grupos, já matei. A grana já está no bolso. Agora,
Nesse jogo aqui é complicadíssimo, porque todas as variáveis de análise que a gente tinha foram soterradas. Todas as que tínhamos de componentes, de informações, né? Para a gente tentar, mesmo com toda a falta de lógica que existe no futebol, mas tudo que a gente tinha para tentar chegar a uma conclusão e tentar fazer uma projeção foi para o ralo. Nós não temos como avaliar qual vai ser o comportamento desse time brasileiro. Então, não estou fugindo do pau, nem estou ficando em cima do muro. Mas, anote aí, se der Camarões, eu não vou me surpreender, viu, CH? Tigrão, eu também estou preocupado com esse jogo. Quilão Bugrino, CH com certeza 1-0 para cima deles, Camarões. Quilão, é brincadeira, hein? Tá aqui uma outra mensagem que eu não entendi o que é. Bom dia, time reserva do Brasil vai jogar melhor que o titular, pois vai ter transição, movimentação, enfim, lateral direito de ofício. Carlos Matozinho, um abraço aí para Itatiba, Carlos. Gente, esse time reserva do Brasil perderia só para o time titular do Brasil. Vamos ganhar hoje 4-0. Deus te ouça, Carmen. Obrigado aí pela sua mensagem. Já já nós teremos Coreia e Portugal, Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai. Esses jogos começam ao meio-dia, claro, com total cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. Nessa chave sai o adversário do Brasil. Se o Brasil pelo menos empatar com Camarões, será primeiro. Aí enfrenta o segundo desse grupo. A classificação desse grupo H aqui está assim: Portugal 6 pontos, Gana 3, Uruguai 1, Coreia do Sul 1. Então aqui, Portugal deve pelo menos empatar com a Coreia, será o primeiro. Aí o Brasil deve enfrentar Gana ou Uruguai. Vantagem para Gana, que joga por um empate contra o Uruguai. Tudo você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou reproduzir aqui a entrevista coletiva que concedeu Daniel Alves, porque ele é a grande discussão do momento. Não deveria ser convocado, essa coisa toda, e na entrevista ele tenta explicar como se sente, se ele acha justa ou não, né, a quantidade de críticas que tem recebido em relação à sua convocação. Vamos ouvir Daniel Alves. Você tocou em 2 pontos: melhor momento e minha missão. Dentro do melhor momento, você acha que não é o melhor momento da sua carreira? Queria te perguntar isso bem objetivamente. E sobre missão, você não foi exatamente o substituto imediato do Danilo quando ele se lesionou. Sim. Exatamente, se você puder traçar pra gente qual é exatamente a sua missão nesse grupo, se é para uma situação específica de jogo, como eu lembro que o Tite falou na época da convocação, de criação por dentro, opção específica, ou no grupo algo mais amplo. Qual é a sua missão exatamente técnica, se você já conversou, se o Tite te passou isso, e sobre esse seu melhor momento, se é ou não da carreira, dentro do que você comentou há pouco? Olha, eu acho que a minha missão na seleção brasileira é entregar o meu melhor, né, em prol da seleção brasileira. É evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de executar, só que cada momento nós temos um plano, e cada momento nós devemos seguir o plano. E é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. Eu acho que nos dois jogos que eu não estive, o nosso time ele necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque. Então eu acho que esse é o plano que nós temos traçado aqui, né, de saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou a serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. Então, o meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar o futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. A seleção brasileira, pra gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo, né? A seleção brasileira é uma construção disso, né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante nesse aspecto, e é o que eu procuro fazer.
Independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol ele foi mudando, né? Os jogadores foram mudando suas características e nós precisamos também nos adaptar a tudo isso e eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção e sei que outros jogadores de repente podem estar num melhor momento do que eu para o que se é solicitado. Então acho que você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que te é solicitado, acho que isso é imprescindível e eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff, eu sei o que eu posso entregar para os meus companheiros e volto a insistir, é por isso que eu estou aqui. Por que você está sendo tão contestado? Por tudo que você tem, por tudo que você colocou, por tudo que apostaram, por que você está pagando essa conta relativamente à sua convocação? Porque historicamente na seleção brasileira sempre alguém teve que pagar a conta. E agora me tocou a mim porque todos os jogadores são titulares dos maiores clubes da Europa e eu sou o único que não sou, então é normal. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esse debate estaria acontecendo nesse momento. Só que como eu não estou, né, então é normal, mas eu acho que eles erraram porque eles foram colocar na conta de quem mais, eu acho que tem argumentos para pagar isso. Então, tipo, não é uma coisa que me é uma coisa que me incomoda, mas não é uma coisa que me afeta, sinceramente, porque não sou masoquista tampouco, eu não quero que as pessoas estejam por aí falando mal de mim sem menos me conhecer, sem menos saber da minha dedicação a essa profissão, a representação desse símbolo, né? Tipo, é fácil para elas fazerem isso, né? Por isso também é fácil para mim aceitar ou não. Normalmente eu não aceito, mas eu não estou isento de tudo que está acontecendo. Só que eu prefiro ir por outro caminho, que é entregar o meu melhor para a seleção brasileira, para o staff, em quem confia no meu trabalho. E o Daniel está escalado para o jogo de hoje, 4 da tarde, Brasil e Camarões. Brasil escalado, Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Brenner e Alex Telles. Meio campo aqui, diferente do que a gente imaginava. Fabinho, Fred e Rodrigo. Antony, Gabriel, Jesus e Martinelli. A princípio, essa é a formação da seleção brasileira que enfrenta Camarões, é claro, com narração de Ulisses Costa, aqui na Bandeirantes. Não esqueça, hein? Você sabe já, mas nunca é demais relembrar. Futebol é na Bandeirantes. E na Bandeirantes é muito melhor. Sanasa Campinas, classificação A com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentários com credibilidade. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apoio! Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelhar levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Brasil e Camarões. Logo mais às 4 da tarde no horário de Brasília, no estádio Lusail, no Catar.
A provável escalação da seleção brasileira: Ederson, Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Já a provável escalação de Camarões: com Epaci no gol, Collins, Fai, Casteleto, no Colo, no Coco Toco, Anguissá, Rongla e Kundi, Mbombo, Abobacar e Choupo-Moting. Apita o jogo o árbitro dos Estados Unidos, Ismael Efá. E o árbitro de vídeo será Alejandro Hernández, da Espanha. 4 da tarde, a bola rola, tem Brasil e Camarões, é a Copa do Mundo no Catar. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima sexta-feira e um jogo fantástico para a seleção brasileira, que já entra em campo. Tem Brasil e Camarões com Ulisses Costa e o timaço líder do rádio esportivo no Brasil, a Rádio Bandeirantes. Ouça pela Band, você sabe, aqui é muito melhor. Força Brasil!